Bom dia, senhores torcedores do canal Senflu. Será que só eu estou vendo o que está acontecendo com o Fluminense? Eu tenho ouvido comentários de YouTubers que eu respeito, né, que eu às vezes falo as notícias que eles passam, que eu confio neles, porque eu não tenho ninguém que fica aí filtrado lá no Fluminense, não conheço ninguém do Fluminense para passar as notícias para mim sobre o Fluminense. Então eu falo as notícias em cima do que eu vejo, os vídeos desses youtubers do Fluminense. Só que ontem eu vendo o jogo, como vários jogos ultimamente do Fluminense, por exemplo, citando dois jogos, o jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo contra o Vasco ontem. O Fluminense, o que está acontecendo? Eu não acho que o Fluminense no segundo tempo fica covarde. Eu não acho que os jogadores amarelo, não é isso. Se você prestar atenção, observar, esquecendo a raiva pela derrota e tudo, o que está acontecendo com o Fluminense? O Fluminense está jogando tudo no primeiro tempo. É muita movimentação, é muita agilidade, muitas jogadas de lado, passe, infiltrações. O time, os jogadores que começam jogando, dão tudo dentro de campo, principalmente no primeiro tempo. Aí o que acontece? Se o Fluminense fizer 1, 2, 3 gols, de repente consegue, dependendo do adversário, segurar. Se não, ontem, por exemplo, o Fluminense teve a oportunidade de fazer os 4 gols em cima do Vasco no primeiro tempo, 4, 5 gols. Aí fez 2. O que acontece? No segundo tempo, o time morre. O time morre. Aí, na minha opinião, está o erro do Zubeldia. Ele demora a mexer. Ele demora a mexer. E aí, o que acontece? O time adversário, os treinadores que têm jogado contra o Fluminense, que assistem o jogo do Fluminense, se correr no tec-a-tec, pau a pau com o Fluminense no primeiro tempo, vai perder. Vai perder. Então, o que eles fazem? Eles se poupam no primeiro tempo, deixam o Fluminense jogar, vão defendendo, marcando em cima, e chegar no segundo tempo, parte para cima, porque aí o Fluminense está morto. Ontem aconteceu isso contra o Atlético Paranaense, tomou um gol no início, mas aí aquilo ali foi erro, na minha opinião, não foi nem do Freitas, o Freitas cabeceou para o lado, cabeceou, mas o erro, na minha opinião, foi maior do Samuel Xavier, que por sinal vem jogando mal. O Samuel Xavier era para ser barrado, e todo mundo fala só do Freitas. Até acho que o Freitas, ele joga bem, mas acho que às vezes ele é meio perturbado, às vezes ele acha que joga mais do que joga, quer driblar, quer fazer uma jogada outra, e zagueiro não pode fazer isso. Perdeu a bola, é meio gol. Mas também acontece dele estar sempre com a digital dele, como o Gabriel Amaral e o Lessa falam, está sempre no local do crime. Tudo que acontece, ele está ali. Mas como a torcida já pegou no pé do Freitas, como pegava no pé do Martinelli antigamente, hoje ele está aí um dos melhores jogadores, saiu ontem, o time caiu de produção. Aliás, o Fluminense tem que ver o que está acontecendo, né? Se isso aí é uma virose, se isso é uma Covid, ou se é uma alimentação, se é a água do clube, ver o que é, porque foi o Guga, foi o James e agora o Martinelli, com essa virose. O Martinelli, não sei se vocês observaram, no início do primeiro tempo, teve um lance que o Vasco foi para o ataque e tal, depois o Martinelli se agachou, ele estava passando mal. E é a virose que ele está também. Se é que é virose, se não é Covid, eu não sei o que é. Eu sei que o Martinelli jogou o primeiro tempo passando mal, aí não voltou para o segundo tempo. Entrou o Otávio. O Otávio foi culpado pelo que aconteceu? Não. Mas que o Martinelli faz falta, faz. O Martinelli, quando está em campo, mesmo com o time cansado, ele ainda consegue segurar o jogo. Mas quando não é ele, aí fica difícil. É por isso que eu falo da seleção brasileira,
quando veio o Ancelotti, eu achei que ele ia se sobrepor sobre se impor sobre os empresários, mas vi que é a mesma coisa. Cara, ele convocou vários jogadores que não tem nada a ver. Esse Gabriel Magalhães, que é zagueiro, o Nino é melhor do que ele. O Thiago Silva é melhor do que ele. Os goleiros, o Fábio é melhor do que o Beto, é melhor do que o Ederson, é melhor do que o goleiro que é titular, que eu esqueci o nome dele agora. É melhor do que qualquer um deles. E não é convocado. Aliás, a carreira toda do Fábio foi assim, né? Sempre foi injustiçado. Não sei o que ele fez contra os dirigentes da CBF, ou que ele sempre foi melhor do que os outros e nunca foi convocado. Você vê vários goleiros que não tem nada a ver serem convocados e o Fábio não ser convocado. Ah, ele tem 45 anos, tá? Tem 45 anos, mas é melhor do que qualquer um que está lá. Isso aí é a idade, é o momento, é o que o jogador está fazendo. Esse Danilo do Botafogo é melhor do que o Martinelli? Convenhamos. E outros jogadores que foram convocados, só porque jogam no exterior, só porque já jogaram no exterior, que esse Danilo foi do Palmeiras e jogou lá fora. Só porque já jogaram no exterior, quer dizer que para jogar na seleção tem que ter jogado no exterior, ou então ser jogador do Flamengo. Esse Danilo do Flamengo é reserva no Flamengo, foi para a seleção. O lateral esquerdo do Flamengo, o Alexandre, é reserva no Flamengo, tá jogando porra nenhuma, foi convocado para a seleção. O zagueiro do Flamengo é bom, mas está jogando porra nenhuma, foi convocado para a seleção. O negócio é momento, é o que já foi. Se já foi, passou. Então vamos convocar o Ronaldinho Gaúcho, o Fenômeno, vamos convocar outros jogadores que já jogaram na seleção. Aí é a pressão para convocar o Neymar. O que o Neymar está jogando para ser convocado para a seleção brasileira? Me digam, o que? Está jogando porra nenhuma. Tem vários jogadores aí que estão melhores do que ele. Ah, ele tem um nome, ele é bom. É bom, tá jogando o quê? Tá dando resultado no Santos? Consegue jogar 2 jogos seguidos? Não. Aí quer que vá para a seleção? Que pressão é essa da imprensa, cara? É ridículo, cara. É ridículo. Eu acho que tem que jogar os melhores. E ali no meio campo, o Martinelli tem vaga, cara. O Martinelli do Fluminense tem vaga. No gol, o Fábio tem vaga. Porra, brincadeira, cara. Assim, cara, por isso que o Brasil não ganha mais nada, cara. É seleção de empresário e vai continuar sem ganhar. Vai continuar sem ganhar. É o empresário que convoca a seleção, é o empresário que escala a seleção. É ridículo isso, cara. Ancelotti, você perdeu uma grande oportunidade de ficar lá na Europa. Para vir aqui para o Brasil, para passar vergonha, para convocar os jogadores que os empresários querem, sinceramente, eu esperava muito mais de você. Muito mais. Me decepcionei muito com você. Mas aí, voltando a falar com o Fluminense, o Renato, os treinadores dos outros clubes que enfrentam o Fluminense já viram, já perceberam. O Fluminense joga muito no primeiro tempo e cansa no segundo tempo. Aí é o erro do Zubeldia, demora a substituir. E quando substitui, quem entra não está jogando nada. Aí ontem, a culpa é do Freitas. O que o James jogou ontem? Falhou em 2 gols. 2 gols, ele não subiu. Quando subiu, subiu todo torto. Cara, é ridículo, cara. A zaga do Fluminense é ridículo e a culpa é do Freitas. Toda hora quando acontece o gol que tomou do Atlético Paranaense, o Freitas cabeceou mal, deu a bola nos pés do adversário. Deu. Aí o cara vai para a lateral esquerda para cruzar como é que se diz?
o nosso lateral direito, o Samuel Xavier, estica o pezinho, e não toca, não bota o pé na frente da bola, não tira a bola, aí a culpa é do Freitas? Não é, cara. Eu quero que esse Mijan entre. Aí o Zubeldia botou o Ignacio. Era uma chance do Mijan ter entrado no jogo de ontem. Para fazer o que o James fez ontem, o Mijan podia ter jogado. Pô, foi horrível, foi horroroso. Aí podia ter jogado. Será que o Mijan tem treinado tão mal assim? Outra coisa, eu vi ontem o Fio criticar o Castilho. O Castilho, quando entra, o time do Fluminense não sai do lugar, tá morto. Aí os bons do Fluminense, né? Quem joga muito já saiu. Que toca a bola pro Castilho? O Castilho tem que vir atrás, pegar a bola para tentar ir na frente tocar. Ele é centroavante, ele não é meia, não. Ele é centroavante, ele tem que receber a bola. Quando o John Kennedy está jogando, ele recebe bola redonda. O Castilho jogando recebe bola quadrada. Quando recebe, aí o cara é ruim, tem que esperar ele jogar para ver o que acontece, cara. Ele entra, não tem condição, cara. Que bola que chegou para ele? E ele ainda veio, tirou mais bola e tocou na frente. O cara entra para ser zagueiro, para ser meio-campista lá, para segurar o ataque do adversário, para isso botar outro meio-campista. Porra, e digo mais, o Bernal está fazendo muita falta ao Fluminense, que aí pelo menos joga o Martinelli com o Hércules no primeiro tempo, no segundo tempo, se um dos dois cansar, bota o Bernal. E outra, esse Alisson, ele chegou, o cara joga muita bola, por que ontem, em vez de botar até esqueci o nome, em vez de botar no lugar do Martinelli, ele não botou o Alisson. Botava o Alisson. Aí fica ali, que ele também não jogou mal, mas o time cansou, cara. Cansou e o Zubeldia mais uma vez demorou a mexer. Na minha opinião, quando ele tirou o Savarino e o Lúcio Costa, devia ter colocado o Alisson, não o Ganso. O Ganso realmente está mal. Então botava o Alisson para jogar no lugar e o time cansa. Aí os treinadores dos adversários já estão vendo, todo jogo que está acontecendo. O time cansa, joga muito no primeiro tempo, vamos marcar o primeiro tempo, se tomar gol, tomar poucos gols, e vamos partir para cima no segundo tempo. O Vasco em 15 minutos, mais ou menos, virou o jogo para 3-2. Se tivesse mais uns 5 minutos, fazia 4, 5. O Fluminense ficou andando. Ninguém conseguia jogar mais. O time estava morto em campo. É covardia? Não. É cansaço. Cansaço. Infelizmente, eu achei que o Fluminense tinha jogadores à altura para substituir. Não tem. Não tem. Quem está entrando está jogando mal. Tá jogando muito mal. E está deixando muito a desejar. E o resto do time fica morto também. Esse James, sinceramente, no jogo de ontem jogou mal. No jogo contra o Atlético Paranaense falhou também. Em vários jogos ele tem falhado e quem tem levado a fama é o Freitas. O Freitas. Ele ontem, o Ignacio, na minha opinião, até jogou bem. Mas o James jogou muito mal. Ele subindo todo torto na bola para caber. O cara do Botafogo, do Vasco, esse cara que eu acho ridículo, que ele cria caso, dá cotovelada, dá um monte de história, levou um cartão amarelo. Ele era para ser expulso todos os jogos, porque ele bate o tempo todo. E o juiz dá um cartão amarelo para ele, o jogo todo. Ele bateu no Lúcio Costa o jogo todo, bateu no Savarino, ele bate em quem chega perto dele, dá cotovelada, o Thiago Mendes dá cotovelada, bate, e o juiz não faz nada, só faz quando é o jogador do Fluminense.
É impressionante, cara. Eu não sei, eu acho que estão com raiva que o Fluminense está jogando bem, estão querendo que o Fluminense se afunde. Agora o time tem cansado do segundo tempo. Das duas, uma. Ou o time começa um pouco mais devagar, não joga tudo, ou o Zubeldia prepara umas mexidas melhores logo que começar o segundo tempo, para o time vir forte. E rezar para o Bernal se recuperar logo para voltar. Que aí vai ter, e o Nonato, que aí vai ter o Bernal, o Nonato para entrarem, para substituir quem está lá. Porque ontem, por exemplo, o time estava tão cansado que o Serna entrou, o que ele fez? Não recebeu bola. Aí vão criticar o Castilho. Ah, é muito ruim o Fluminense. O cara não recebe bola, cara. E quando recebe, a bola quadrada. O cara não é habilidoso, ele não é craque, ele foi comprado para fazer gols, não para fazer jogada. Jogada que ele tem que fazer é o meio campo. Ele tem que estar lá para fazer o que o João Kelly faz gol. Que por acaso o João Kelly perde vários gols, perdeu vários gols no primeiro tempo. Aí ninguém fala nada. Mas aí o Castilho entra. Não, foi comprado por uma fortuna, isso deve estar pesando nele também, que é muita pressão. Ah, como é que se diz? Foi comprado por uma fortuna, tem que fazer tudo. Não, ele não tem que resolver, cara. Quem tem que resolver é o time inteiro. E o Zubeldia é um grande treinador, mas tem que saber a hora e quem colocar na hora de substituir. Todo mundo já sabe, o Fluminense joga muito no primeiro tempo, depois do segundo tempo morre, e quem entra já entra cansado. Parece que estava jogando também. O Ganso entrou cansado, todo mundo que entrou cansado. O Serna entrou, ninguém tocou a bola para ele. O Castilho entrou, não recebeu bola para fazer gol. O Otávio também jogou até razoavelmente bem, mas o Martinelli faz muita falta. O Fluminense é a seleção que não convoca ele. É impressionante, cara. É impressionante. Eu fico impressionado com ele. Aí chama o time de covarde, não é covarde. O time cansa. Cansa e quem entra, aí sim, tem que criticar quem está entrando mal. Ou quem entra para o meio de campo. Porque o César entrou, não recebeu bola. O Castilho entrou, não recebeu bola. Aí, como é que pode? O cara vai ser crucificado pelo que ele não consegue fazer por não receber bola? Temos que prestar atenção, e o Zubeldia também. Tem que perceber que todo mundo já observou o que acontece com o Fluminense. Todo mundo entra atrás contra o Fluminense, segura o jogo no primeiro tempo, deixa o Fluminense cansar, e no segundo tempo joga, porque aí o Fluminense não joga. Só joga o primeiro tempo. Aí, cansado, o que acontece? Recua. Recua porque quer? Não, porque o time adversário pressiona. Porque o time do Fluminense não tem mais condição de correr, porque os bons saem e quem entra, na realidade não entra. Porque quem entra como se tivesse jogado o primeiro tempo todo, está cansado também. É impressionante o que está acontecendo com o Fluminense. Se continuar assim, vai acabar brigando para não cair. Agora, rezar para o Nonato, para o Bernal voltarem logo, voltar em forma, para ajudar o Fluminense. Porque assim não dá. O John Kelly, pelo que ele falou na hora de sair, disse que estourou, né? Ali a virilha dele, ele saiu botando a mão na virilha cansado. Então, eu acho que é sábado, né? Contra o Atlético Mineiro, quem deve jogar, se seguir a lógica, é o Castilho. Aí ele jogando desde o início, vamos ver se ele já tem algum entrosamento com o clube, com o grupo, que ele só entra no final do segundo tempo, não dá para fazer nada. Vamos ver se ele entrando desde o início, se ele consegue fazer alguma coisa. Aí, 1, 2 jogos depois, 3, a gente vai ver se realmente ele é ruim ou não. Pelo que eu vi nos jogos do Lanús contra o Flamengo, até contra o Fluminense, ele é bom jogador, muito bom jogador. Agora, tem que ter um entrosamento com o time, né? O que o Zubeldia fala do zagueiro, do Mijan, que não coloca porque fala isso,
o grupo tem que ter um entrosamento também com o Castilho. Ah, atacante se errar não tem muito problema. Tem sim, cara, tem sim. Porque se não fizer, acaba tomando, né? Então vamos ver como é que vai ser. Mas o Zubeldia tem que prestar atenção no que está acontecendo e arrumar uma solução. E colocar no segundo tempo jogadores que corram. Não jogadores que já entram cansados. Tem que ser jogador que corra. Tá tirando quem saiu cansado para botar outro que já entra cansado? Não. Tem que entrar outros que corram, que ajude o time na marcação e chegar na frente também. E ontem a gente não viu isso. Quem entrou, tirando o Castilho, que ele é atacante, ele não é meio campo, e lateral, o Guga entrou mal, todo mundo entrou mal. E o René jogou mal, e o Zubeldia não colocou o Arana. Por quê? O que será? Porque tem coisa que está acontecendo ali no Fluminense que não dá para entender. E a torcida só sabe vaiar o Freitas. Tem que ver o que está acontecendo. O James, pelo que jogou ontem, é para ser vaiado então também. Um jogo só ele causou a derrota do Fluminense, né? 2 bolas que eram dele e ele não subiu, não pegou a bola, né? O Ignacio ontem teve que jogar por ele pelo James. Uma hora ele não aguenta, ele não tem jogado, cansa. Aí o James, que é o cara novo, está em forma, não jogou nada. Nada. E ainda deu 2 gols pro Vasco. Aí fica difícil. Aí a torcida vai lá pro Maracanã para vaiar o Freitas. E não vê o que está acontecendo. Que não é o Freitas que está falhando o jogo todo. Quem está falhando mais é o James. Mas como a torcida pega no pé do Freitas, vai só o Freitas, que erra 1 ou 2 bolas no máximo. Entendeu? Então o James é que tá mal, cara. Bota o Freitas com o Ignacio, ou bota o Midian com o Ignacio ou com o Freitas. Agora, o James tem que segurar um banquinho que tá mal. Tá muito mal. Vamos ver o que vai ser feito para esse jogo, ver se o Joe Kennedy realmente está contundido, se não vai poder jogar. Vamos ver o que acontece. Agora, vamos prestar atenção realmente quem tá jogando bem e quem está jogando mal. Crucificar só um jogador, como faziam com o Martinelli, que provou aí agora que é um dos melhores meio-campistas do Brasil, que tem condições de ir para a seleção e não é convocado porque é empresário que convoca. A empresário convoca jogador que já jogou fora, ou jogador que é do Flamengo. É sempre esse jogador que é do Palmeiras. É sempre isso, cara. A imprensa é toda paulista. Vocês veem ontem, quando o Fluminense fazia gol, aí quando o Vasco fez gol, porra, parecia que estava caindo o mundo da vibração dos narradores. É um troço contra o Fluminense impressionante, cara. Eles não gostam quando o Fluminense está bem. Não gostam. Fazem tudo para ferrar o Fluminense. Aí o Fluminense ainda ajuda, é complicado, né? Mas vamos aguardar para ver o que o Zubeldia vai fazer para o jogo contra o Atlético Mineiro aqui. Eu acho que é sábado. E vamos ver se o John Kennedy tem condição, se não tem, se é o Castilho que vai jogar. Vamos ver. Se o Freitas volta, que aqueles pontos... Eu falei no vídeo ontem, de manhã. O Freitas, ele naquele jogo contra o Atlético Paranaense, quando ele levou os pontos, ele era para ter saído. O Zubeldia deixou ele em campo. Ele levou os pontos, ele não estava cabeceando as bolas, cara, com receio. E com toda razão. Era para ele ter saído e ter colocado o Midian ou o Ignacio, quem o Zubeldia quisesse. O Freixo não é. Aí os médicos acharam melhor ele não jogar ontem, cadê? Se é que foi isso. Mas acharam melhor não jogar ontem por causa dos pontos. Então, se não podia jogar ontem por causa dos pontos, também não era para ter continuado no jogo quando levou os pontos contra o Atlético Paranaense. Podia ter levado o gol de empate e depois até o gol da derrota. Tem alguma coisa errada acontecendo no Fluminense e ninguém está sabendo explicar o que é. Mas esse troço do segundo tempo é o cansaço. É o cansaço. Ou tem jogador de má vontade, ou então tem jogador que não está bem fisicamente, que entra no segundo tempo mais cansado do que os que saíram. Se não tem condição de jogar, fica no banco. No meu dia tem que ver quem tem condição de jogar. Aí bota quem tem, bota o Alisson.
Em vez de botar o Ganso, bota o Alisson. Bota um outro que corra. Mas não bota o cara que já entra cansado, não. Senão não adianta. Deixa quem já estava lá. Né? E não é covardia. É o time cansa. Quem entra já entra cansado. Aí não aguenta ir para o ataque. Aí o que acontece? Os caras vêm para cima porque o Fluminense não vai. Aí o que acontece? Acontece o que aconteceu ontem. O Fluminense merecia perder ontem? Não. Jogou muito mais do que o Vasco. Mas em 15 minutos o Vasco foi superior e fez o que o Fluminense não conseguiu fazer nos 75 minutos que jogou mais do que o Vasco. Gol. Né? O Vasco, bem dizer, 3 chances, fez 3 gols. O Fluminense, em 300 chances, fez só 2. Aí ganha quem faz mais gols. É o que está faltando no Fluminense. Aí culpar o Freitas, culpar o Castilho, que entrou com o time já cansado. Não tem como, cara. Não tem como. Tem que... Quem faz comentário não tem que fazer na hora da raiva, tem que prestar atenção ao que realmente aconteceu. Ontem, o Castilho não tem entrado em condições de jogar bem. Por quê? Porque quando ele entra, ele praticamente não recebe bola. O John Kennedy recebe bola o tempo todo e faz 1 ou 2 gols. O Castilho não recebe bola, quando recebe é bola quadrada, porque os melhores que tocam a bola já saíram. Então vamos prestar atenção antes de crucificar os jogadores. Ontem, se era para ser alguém criticado ontem, é o James. E o Fábio ontem também não agarrou bem. As bolas que entraram, na minha opinião, eram defensáveis. 1 ou 2 pelo menos era. Mas vamos ver. Eu não sei se o Fábio sentiu de não ser convocado, mas ontem eu achei que ele não agarrou bem também. Mas vamos aguardar para ver. Hoje deve ter folga, o jogo, se for no sábado, vai ter só amanhã para treinar, né? Então, hoje deve ter um treinamento de regeneração para quem jogou. E o Zubeldia vai ter amanhã, se o jogo for no sábado mesmo, vai ter amanhã para escalar o time, para ver quem joga. Eu acho que se o Freixo não tiver condição, mesmo que ele tenha condição, devia botar o Ignacio do lado do Freixo, ou botar o Mijan do lado do Freixo, ou o Mijan com o Ignacio, e deixar o James, que é tão aplaudido pela torcida e pela imprensa tricolor, no banco, já que ele falhou e foi um dos principais responsáveis pela derrota do Fluminense ontem. Vamos ver. E o Samuel Xavier está na hora de ficar no banco também. Mas bota o Fidelis, porque o Guga também entrou mal. Entrou, parecia que já estava cansado. Vamos ver. Vamos aguardar para ver. Agora eu vou falar o que eu tenho falado sempre aí. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata. Que eu fico vendendo açaí de segunda a segunda, de meio-dia a meia-noite com a minha esposa. Aí de manhã eu faço os vídeos, né? A sobrinha da minha esposa me ajudou a fazer o canal, mas eu não sei fazer quase nada na internet. Aí eu fico mais falando, vejo o que os youtubers que eu confio, que eu gosto, falar e falo e dou o nome de quem falou. Aí pensei de não ter nem 50 inscritos, estou com 754 inscritos, graças a Deus, graças a todo mundo que se inscreveu, que tem conversado comigo, tem dialogado comigo. Tem até um corintiano que mora aqui no Rio, que se inscreveu no canal e conversa comigo, que ele disse que gosta dos meus comentários, dos meus vídeos. Eu agradeço a ele e fiquei surpreso, pensei de eu ter nem 50 inscritos, fiz o canal ano passado, fiquei surpreso de ter 754 inscritos. E agora fiz bons amigos que dialogo com eles quase todos os dias, recebo críticas de alguma coisa, elogio de outra, ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo fala coisas boas também. Então, aí eu agradeço todo mundo que se inscreveu, peço que continue dando like, compartilhando, dar o hypar, né, para melhorar a pontuação do canal, e que peçam aos seus amigos que não estão inscritos
para se inscrever. E todo mundo que não está inscrito, mas costuma ver meus vídeos, né, o vídeo do nosso canal Seniflor, por favor, se inscreva, dê o like, compartilha. E peço aos seus amigos também que não tiverem inscrito para assistir os vídeos, dar o like e compartilhar. E em relação aos Pix, se vocês puderem me ajudar para eu comprar algumas coisas para melhorar aqui o canal, o local que eu faço os vídeos, até esse arco aqui, que a minha neta deixou cair no chão, quebrou, está mais torto do que outra coisa. Às vezes eu estou gravando e ele começa a descer, aí ou eu tenho que levantar ou a câmera, né? A câmera não, o celular, ou então eu tenho que tentar levantar o arco para tentar sair melhor. Aí, se vocês puderem fazer o Pix para ajudar, eu tenho 2 Pix. Os 2 são do Banco PicPay. Um é o e-mail, o outro é o número menor. Se vocês puderem fazer o Pix, por favor, ajudem. Na verdade, agora eu tenho 3 Pix, né? 2 são do PicPay e um é do Banco Pan, tá? Se vocês puderem colaborar, qualquer valor, desde que não faça falta a vocês, e seja de coração, por favor, faça o Pix para mim. Um é o e-mail, né? paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Esses 2 são do Banco PicPay, tá? Aí é só olhar lá e Paulo Roberto. O outro, que é do Banco Pan, é o meu celular, 21, né? 9661 27603. Repetindo, 21 9661 27603. É Paulo Roberto também. Esse é do Banco Pan. Se vocês puderem colaborar, agradeço de coração. Pode ser qualquer valor, tá? Desde que não faça falta para vocês. E vamos aguardar as notícias do Fluminense, ver se o Zubeldia consegue resolver esse problema do segundo tempo, que já está manjado, todo mundo está fazendo isso e está conseguindo botar o Fluminense em apuros no segundo tempo. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima.